Tá começando mais um episódio do Divulga Cast, o podcast do Divulga Agudos, e hoje nós temos um convidado super especial. França, apresenta pra gente quem que vai ser o nosso convidado. Boa noite, gente. O nosso convidado de hoje é o Wallace e o assunto é muito interessante, João. É isso aí, um assunto super legal, a gente já deu uma pesquisada aí sobre ele, e para você que gosta de imóveis, de investimento, é uma boa opção. Nós vamos falar hoje sobre leilão de imóveis. Eu tenho certeza que o assunto vai te prender na telinha. Eu já te convido a deixar o seu like nesse vídeo para que ele seja entregue para mais pessoas e vamos iniciar recebendo o nosso convidado aí, João. É isso aí, Wallace. Apresenta um pouquinho para o pessoal, explica pra gente um pouquinho de como surgiu a WA Assessoria. Seja Bom, bem-vindo. primeiramente, boa noite, né, Boa para noite. vocês. E primeiramente é um prazer estar aqui podendo participar desse podcast. Ver o trabalho que vocês estão realizando aqui na cidade nos deixa muito contente, né? E nós viemos aqui hoje para mudar um pouco o cenário quando se fala de leilão. A WA ela surgiu, primeiramente, um amigo meu me convidou, falou assim: Wallace, vamos arrematar imóveis. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já tinha mexido um pouco, minha área comercial, né? Já tinha mexido bastante com parte de licitação, prefeitura, essas coisas, mas aí quando ele falou de participar de leilões de imóveis, já me veio aquela coisa que muita gente pensa: nossa, isso aí é complicado. Ah, fulano lá arrematou uma casa, ficou 5 anos. Vem tudo aquelas coisas, né? Então o que a gente procurou? A gente procurou entender o processo, né? E hoje já temos uma empresa já que está funcionando aqui na nossa cidade, já temos várias arrematações, tanto aqui em Agudos, Bauru, várias cidades do Brasil inteiro. Nós viemos aqui para poder quebrar um pouco, né, desse sentido aí que as pessoas têm um pouco de os paradigmas, né, no sentido de leilão. E a WA hoje, ela chama WA porque eu sou o Wallace, né? Nós temos o Alexandre, que é o advogado aqui, Alexandre Perpétua, há mais de 24 anos aqui na cidade de Agudos. Então, eu cuido da parte, que é a parte comercial e também a parte do leilão, e ele cuida da parte jurídica. Então, foi uma junção de forças, né? Para a gente conseguisse atingir os objetivos aí e fazer o melhor, fazer as pessoas ganhar dinheiro. Nós vamos passar aqui alguns minutos, creio, quase uma hora aqui conversando, e vai dar para todo mundo aí poder tirar dúvidas. Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer bastante coisa e está aqui para realmente abrir o jogo com todo mundo aí, para todo mundo ganhar dinheiro. Top, top. E a primeira pergunta já então, Wallace, é um mercado novo ou ele está sendo melhor divulgado agora? Como que está funcionando Na isso? verdade, eu vou dizer assim, é mais ou menos volta quando começou, pessoal, bolsa de valor lá para as pessoas físicas, né? É mais ou menos estamos no leilão, ele está dentro de mais ou menos aí nesse sentido. É uma coisa que tem muito a crescer. Para vocês terem uma ideia, no último evento nós fomos lá em São Paulo, Certo. em Alphaville, a Caixa Econômica fez uma apresentação de alguns números lá que eu queria compartilhar para vocês terem ideia. É movimentado, só no ano de 2023, foi montado 217 mil imóveis. Só a Caixa Econômica. Equivalendo isso a 219 bilhões de reais. Então você imagina o que isso aquece o mercado, né? O que isso traz de oportunidade de negócio para as pessoas. E o leilão é uma coisa fantástica. Eu não sei se vocês sabem hoje, mas uma pessoa pode arrematar um imóvel dando 5% de entrada sobre o valor do lance. Não é sobre o valor de mercado do imóvel. Então isso faz com que as pessoas que, a hora que eles começam a entrar nesse mundo do leilão, começam a prosperar. Então, esse é o verdadeiro trabalho, né? Você poder aproveitar uma oportunidade de mercado e alavancar seus ganhos, né? Diversificar sua carteira de investimento. Muita gente deixa dinheiro na poupança lá rendendo 0,6. Hoje, qualquer imóvel pode ser na ponta da vila lá de Bauru, vou falar que está mais próximo. Ele não dá menos que 2,5 de ROI, que é o retorno sobre investimento. Nós Ó, temos casos de dar 7, 8% de ROI ao mês. Quer dizer, nada é melhor do que o. E aí, o melhor de tudo que a gente está conversando aqui: o imóvel fica no nome do investidor, a garantia é o próprio imóvel. Isso que é a certeza que ele está fazendo um bom negócio, né? Quando ele arremata conosco. Então, essa é uma das vantagens, né? E tem mais alguma outra vantagem para a pessoa que quer entrar para esse mundo dos leilões aí para arrematar imóveis? Tem muitas vantagens. Tô falando assim no sentido assim, tentando ser bem objetivo por causa do tempo que a gente tem aqui. Os leilões hoje se dividem em três, os três principais, né? Que são os leilões judiciais, né? Os leilões que nós chamamos os leilões de banco, né? Que são leilões onde por exemplo, a pessoa compra um imóvel através do contrato fiduciário, aí por algum motivo ele não consegue pagar,
e o banco vai lá e retoma esse imóvel, porque a garantia que ele dá quando ele faz um contrato fiduciário é o bem. E quando ele deixa de pagar, o banco toma, consolida essa propriedade novamente. E com isso o banco vai lá e abre um leilão. Só que quando ele abre um leilão, para vocês terem uma ideia, outro dia me perguntaram, mas eu tenho 15 mil reais, eu consigo comprar um imóvel? Consegue. Você comprar um imóvel de 200 mil reais com 15 mil reais. Eu já fiz arrematação, por isso que eu estou dizendo. Depois vocês vão estar colocando algumas coisas interessantes para o pessoal lá na tela. Olha, vamos dar um exemplo, vamos pegar a Caixa. A Caixa hoje ela domina 70% do mercado imobiliário brasileiro, né? Então a gente pega sempre a Caixa como exemplo de um leilão extrajudicial. Por exemplo, hoje a pessoa até saiu agora, acabou de sair aqui do dia 15 ao dia 31, acabou de sair agora que ela está fazendo aquele mega feirão. Tem imóveis com 100% financiado, sem entrada. Tá agora até dia 31. Então, quem tá ouvindo aí, corre. Sem Tá? entrada, No sem final, nada. nós vai deixar o contato sem entrada, financiando 100%. Hoje mesmo, olha que eu estava fazendo uma pesquisa de levantamento de oportunidade, eu achei um imóvel com 94% de desconto. Poxa vida. Então, você vê o tanto de oportunidade que tem, né? Pra gente falar de leilão, que eu falei, pode ser o leilão judicial. Qual que são as diferenças? As pessoas falam, é melhor eu arrematar um leilão judicial ou um leilão extrajudicial? A diferença, o leilão judicial tem um juiz. Então, nós temos uma justiça que é um pouco morosa, para não falar muito morosa. Às vezes a pessoa compra o imóvel através do leilão judicial e demora um pouco mais para o juiz fazer uma emissão de posse, né? Já o leilão extrajudicial, não. É você e o banco. O imóvel já está consolidado, o banco já fez toda a operação, às vezes até de desocupação desse imóvel. Então, ele acaba sendo mais rápido. Hoje, um leilão extrajudicial, com 60 dias, ele já consegue estar com o imóvel desocupado e com o documento em mãos. Isso é interessante. E um leilão judicial tem casos, depende da vara, né? Da vara do juiz, que algumas varas são mais demoradas, né? Quando tem muito processo. Mas na média, um leilão judicial aí na faixa de 4 meses, a gente consegue fazer a emissão de posse, a desocupação do imóvel. É muito mais a parte judicial, tá? Não é nem a parte de desocupação, essa parte documental. Segue o trâmite normal, 30, 45 dias, tá com o documento na mão. A Certo. partir do momento que faz a emissão. Quem pode participar e quais os primeiros passos para quem deseja entrar Qualquer nessa área? pessoa maior de idade, maior de 18 anos, tem um capital. O que eu estava falando, tenho 15 mil reais, eu consigo participar? Se entrar no leilão da Caixa com 5% de entrada, um imóvel de 200 mil. Provavelmente esse imóvel está indo. Eu tenho leilões indo agora no final do mês em Bauru, a 88 mil. Ele tem um valor de mercado lá de 180, quer dizer, está entrando 88. Se a gente for lá 5%, a pessoa vai dar R$ 4.500 de entrada. Se ele gastar mais 6 a 7 documentos, nós estamos falando que ele vai gastar 11 mil para pegar um imóvel que vale 180. Então, com 11 mil reais, a pessoa consegue comprar um imóvel através de leilão, através de um arremate de leilão. Há concorrência? Existe concorrência como tem em todo o mercado, Todo mercado. né? Só que a gente pega os números que a gente tem aqui da Caixa, desses 217 mil imóveis, sabe quantos foram arrematados a nível Brasil? Claro. 15,2%. Ou seja, ficou o dinheiro na mesa lá e praticamente 85% dos imóveis. Então, quando a pessoa fala, é muita concorrência? Não é. Se só 15% foi arrematado, é porque quando você fez, mano, esse negócio está começando agora, eu posso dizer que é uma oportunidade excelente. Muita gente está descobrindo o leilão agora. A Caixa mesmo faz muitas campanhas de divulgação, mas além da Caixa, gente, tem Santander, tem Bradesco, tem Banco do Brasil, leilão judicial, tem leilão da União também, que a União às vezes ele toma um imóvel, né, porque a pessoa deixa de pagar uma dívida ativa, por exemplo. A União também faz leilão. Todos esses daí têm oportunidades. E eu vou te falar um negócio, você falou qualquer pessoa, vou falar uma coisa interessantíssima. A pessoa fala, pô, meu nome tá negativado. Eu consigo comprar um imóvel? Se você tiver o capital à vista, é seu. Ninguém vai lá para ver se o seu nome está, porque você está comprando à vista. E se for leilão judicial, você pode dar 25% de entrada e parcelar em até 30%. Se não havendo nenhum lance, você consegue fazer uma Também proposta, consegue. dar uma entrada de 25%, você podendo parcelar. Já não estamos falando de financiamento. Parcelamento, independente do nome estar negativado ou não. Então, mesmo negativado, tiver o porcentagem de entrada, você consegue parcelar. Na verdade, o parcelamento tendo os 25%, claro que sempre existe quando vai para leilão judicial, existe a pessoa chamada leiloeiro.
Isso é uma coisa muito importante, porque nós estamos no Brasil e infelizmente vocês sabem que as pessoas têm que estar muito atentas a isso, né? Hoje nós temos a nossa carteira homologada, nós temos mais ou menos hoje no Brasil em torno de 900 grandes leiloeiros que são homologados, que São Paulo, Jusesp, né? E outros estados têm a sua especificação. Nós temos hoje mais de 870 leiloeiros habilitados que a gente trabalha junto. Então, por exemplo, Wallace, mas eu só posso arrematar aqui em Bauru, Agudos. Eu vou dizer para vocês, 70% dos imóveis que a gente já arrematou é fora de Bauru e fora de Agudos. Tá? Eu tenho imóvel arrematado em Jaguariúna, eu tenho imóvel arrematado em Cubatão, eu tenho imóvel arrematado em Campinas, em Sumaré. Então, assim, é muito. Eu tenho imóvel que a gente arrematou para fazer reforma em Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte. Então você vê, não tem limite. Depois que o leilão inventaram o leilão, né, online, acabou. Antigamente a pessoa tinha que ir lá na vara do fórum, pegar aquelas listas lá e ficar lá. Tem gente que até tirava assim, levava e colocava no bolso para ninguém ver. Mas hoje não. A partir do momento que virou online, tá aberto, tá acessível, como você falou, para qualquer pessoa. E se é para qualquer pessoa, então serve para esses dois tipos de categoria. Aquele que é um investidor, que quer fazer uma renda com isso, mas também serve para realizar o sonho da casa própria. Nossa, tenho muito. Por exemplo, esse imóvel de Sumaré que eu estou dizendo para você, ele é um policial civil, um investidor. Eu entrei no quinto leilão, a gente conseguiu arrematar uma casa para ele lá. A avaliação dela, 308 mil, nós arrematamos em lance único por 183 mil, para ele morar. Precisa ver a felicidade quando ele adentrou a casa dele. Pagava aluguel em Campinas, é um policial civil, e hoje está dentro da casa dele. Ela chegou lá, tinha tudo, móveis planejados, assim, foi uma coisa muito bacana. E outra coisa, a gente aproveitando, estamos falando aqui, às vezes a pessoa também fica e fala, mas o Wallace, quando vai falar de leilão, geralmente o imóvel está ocupado. Isso aí não dá uma dor de cabeça? Gente, essa aí é a parte mais tranquila do nosso trabalho. Quando você contrata uma assessoria como a da WA, para vocês terem uma ideia, ele só vai nos pagar parte do pagamento depois que a gente desocupar e entregar a chave na mão dele. Se for um extrajudicial, 60 dias. Tem casos que, por exemplo, o banco coloca lá assim, imóvel ocupado. Só que a hora que você chega, esse imóvel já está desocupado. Imagina um apartamento, para vocês terem uma ideia do que eu estou te falando. A pessoa fica lá 1 ano e meio, 2 sem pagar condomínio. Quem que aguenta um síndico te cobrando 1 ano e meio? Ele sai do imóvel. O banco não vai lá ver se ele está no imóvel, ele vai colocar lá no edital lá ocupado. Ele vai fazer o trâmite, que é o quê? As notificações. Porque um leilão hoje ele só pode ser impugnado por 2 motivos: falta de notificação executado, né? Ou então preço vil. O que é preço vil? É você comprou imóvel abaixo do valor do que está lá contratado, abaixo de 50%, por exemplo. Se o juiz determinou que tem que ser até 50%, você não pode comprar um imóvel por 30% do valor de mercado. Isso aí pode caracterizar um preço vil, geralmente nos leilões judiciais acontece isso. Nós temos que estar muito atento com o valor de mercado também. Eu Isso faz parte do... achei um detalhe muito importante, porque assim, a partir do momento que a gente contrata, então, assessoria, não tem só as informações eh, básicas ali para você iniciar, para você participar de um leilão, como toda uma assessoria na hora de Tudo. você não só visitar a partir do momento que faz a compra, quanto fica da responsabilidade de vocês retirar a pessoa lá, se estiver lá. Hoje mesmo, Everson, João, eu participei de um leilão em Agudos, até estava comentando. Lá, quem conhece que é a região, lá no Parque dos Camélias. Sei, Ali é uma área muito conheço, boa, perto do conheço. Confiança Flex, aí no Orlando Ranieri. A gente estava em segunda praça, 111 mil. Hoje o imóvel ali vale 270 mil, tranquilo para vender. 3 quartos, né? O bairro ajuda. A localização é muito, muito fundamental para quem vai arrematar pensando em compra e venda, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre aluguel Uhum. também. Só que acontece, antes de fazer isso, tinha um processo de 880 páginas. Então a gente só vai participar do leilão se tiver certeza que aquele imóvel está ok. Entendeu? Então existe todo um trabalho pré-arrematação, Certo. que esse é o trabalho da assessoria. Então não adianta você ir lá e olhar só valor. Ah, aquela casa vale 300, está indo a 180. Vai lá e arremata. Se tem um usufrutuário dentro da matrícula, quer dizer, ele só vai ter a posse de imóvel quando aquela pessoa morrer. E aí, se a pessoa tem que nem um amigo meu de Franca lá, a mulher tinha 61 anos, cara.
Ele arrematou todo feliz. Nossa, arrematei uma casa aqui em Franca, tudo feliz. Só que a hora que ele foi tomar a posse, tinha um usufrutuário. O que que ele fez? Não analisou a matrícula. Na matrícula consta se a pessoa tem usufruto. Então, ainda mais um usufruto vitalício, é só quando morre. Só quando morrer. Aí sabe o que ele teve que fazer? Fez uma reunião com a família, alugou uma casa para essa senhora, vai pagar aluguel até ela morrer para ele conseguir entrar no imóvel para poder fazer a venda do imóvel que ele comprou para negócio. Quer dizer, a partir de agora ele tem um compromisso até 61 anos. Se for igual ao Silvio Santos, vai aos 32 ainda, né? Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês tem que ter muito cuidado. Por isso que a assessoria, ela faz o papel da pessoa ter tranquilidade. Esse é o nosso trabalho ali, a pessoa só entrar no imóvel que não vai ter. E pode existir algumas surpresas, como tudo na vida tem riscos, mas a gente minimiza muito esses riscos. Quando você faz uma análise de um processo, você verifica tudo. A gente vai, tipo, muita gente vai lá e olha a matrícula que vem lá no edital, vem lá no leiloeiro. Só que às vezes a matrícula é 2019, pode ter tido outras averbações posteriores, então você tem que emitir uma matrícula nova, atualizada para você poder verificar se não teve nenhuma coisa que pode recair sobre o imóvel. Normalmente, os imóveis de banco são mais tranquilos. Por quê? Porque normalmente o banco, já, quando ele faz a consolidação da propriedade, ele já retoma esse imóvel para ele. Então, se tiver alguma dívida posterior a isso, o banco tem que fazer a quitação. Isso vem no edital. E o que rege isso chama-se edital. Cada imóvel tem o seu edital, é a sua cartilha. Se você não souber interpretar o edital também, você vai fazer coisa errada. Sim. Porque tem imóvel que pode financiar, tem imóvel que só pode à vista, nem tem, tipo, tem os imóveis que a banco não paga, tá bem claro lá no edital, a pessoa compra, depois, a hora que ele vai fazer, o juiz vai lá, o juiz, ou se ele vai lá pegar a ata de arrematação, descobre que tem lá 35 mil de dívida. Você está com uma margem de 50, quer dizer, péssimo negócio você fez, né? Porque você não verificou as dívidas, né? Então, tudo isso é o que a gente faz. Ele só vai entrar dali, importantíssimo, ele sai dali da nossa sala de reunião com a viabilidade financeira pronta, inclusive do imposto que ele vai pagar, porque a pessoa física paga 15% de imposto. Não sei se vocês sabem. Já uma pessoa jurídica pode pagar a partir de 6,32. Então é importante dar umas orientações também a nível de contador, ver se ele quer arrematar mais que um. A gente fala, ó, a partir do segundo, terceiro, é importante, de repente você monta uma roadzinha aí para você colocar os imóveis em CNPJ. Tudo isso ajuda a diminuir, né? Esses impostos, dependendo do tipo, se ele é o primeiro imóvel, ele tem um prazo que ele pode usar esse daí para poder abater no segundo imóvel que ele está comprando. Então, tem várias dicas, a gente faz, na verdade, uma assessoria ali para dar segurança, né? Então, porque é isso que a gente fala, os primeiros é interessante você arrematar ele com bastante, que eu posso dizer assim, não perguntando, preocupado muito com o que vai ganhar, mas a certeza de estar fazendo um negócio garantido, Uhum. porque depois vai aparecer. Esses dias apareceu um apartamento na Avenida Atlântica, lá no Guarujá, vocês vão falar aqui que é mentira, mas depois eu mando para vocês. Um apartamento, cobertura, de 1.200.000 indo por 372 mil reais, gente. Na Avenida Atlântica, em Seada. Então, são coisas e para quem está com o capital disponível, vai fazer realmente uma alavancagem, vai conseguir multiplicar. É mais um segmento de investimento. Como a gente fala, não tem que colocar um pouco em cada lugar. Agora, você deixar um dinheiro na poupança a 0,45, 6, não, estourando, não chega a 0,6 uma poupança, né? Mais que você coloque num CDB aí, vai dar 0,8, estourando. Muito bem aplicado, um valor até considerável. Então, assim, para quem está pensando em investimento, eu falo que hoje não tem nada melhor pela segurança, porque o imóvel está no seu nome. Nesse momento, eu tenho certeza que já tem muita gente curiosa, muita gente que já vai pegar o seu contato, nós vamos deixar aqui na tela. Uma curiosidade, a partir do momento que vamos pegar um imóvel de exemplo, a partir do momento que esse imóvel entrou ali pro leilão, tem os lances abertos, em média quanto tempo ele fica para dar o lance ali? Ó, isso varia muito do que o juiz determina. Se for por exemplo, um judicial, normalmente é primeira e segunda praça. Normalmente, na média, ele faz a primeira praça aí com uns 20 dias, de 15 a 20 dias, e depois ele dá mais ou menos a média de mais 15 para o segundo. Certo. Tá? Então vamos dizer que vai gerar em torno de 30 a 40 dias um leilão aberto. Tá? Mas às vezes acontece o juiz colocar dia 15 do 8 e dia 17 já ser o segundo. Entendi.
Então nem sempre o segundo fica mais 15, às vezes Mas ele é tá uma empolado. média. Então, mas o padrão mais ou menos de 30 a 40 dias um leilão fica Legal. mais ou menos aberto aí pra gente poder avaliar. Quando fala primeira e segunda prazo, as pessoas estão nos assistindo, como você está colocando. Primeira prazo normalmente é o valor, ou o valor do imóvel, a avaliação dele de mercado, ou ele mais a dívida. Dificilmente as pessoas arrematam em primeira praça. Vai deixar para na segunda praça, geralmente está ali 40, 50% de desconto. Mas existem situações que compensa. Vou dar um exemplo aqui, tinha uma fazenda aí que a primeira praça dela era 15 milhões, ela tinha valor de mercado de 32. Quer dizer, para que você vai esperar a segunda a 9? Você ter para ter concorrência, a remata no 15 já está ganhando 15 milhões, pô. Então, existem muitas oportunidades também. Então, tem que analisar. Por isso eu falo, é muito importante a análise. Não é porque está na primeira, a pessoa deixa passar, depois vai ter. Aconteceu já caso da pessoa ir para o segundo leilão e sair acima do primeiro. Porque abre concorrência, a É, pessoa vai dando lance, 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 lance e ultrapassa a primeira. Então, existem várias formas aí de você legal, participar. A estratégia também conta muito. legal. E agora que a gente entendeu um pouquinho aí sobre como funciona essa questão do leilão, se é uma pessoa que é iniciante, vai procurar a WA, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Como que funciona esse contato com vocês? Bom, primeiramente tem nossas redes sociais. Jogar ali WA assessoria, vai cair na nossa rede social, tanto no Face, como vai ser nosso Instagram. Você vai clicar ali, já vai cair direto com nossos especialistas. Eu hoje sou uma das pessoas que a hora que a pessoa entra, eu já dou eu sempre convido primeiramente a pessoa a vir no Hum, escritório. Nós estamos aqui na Ceridônio Né, 921, atrás do Campo do Brama. Lá tem o escritório do Dr. Alexandre, né? E lá a gente tem nossa sala lá que é exclusivamente para leilão. Então, se a pessoa se interessou, primeiro o que eu digo, vá. Ah, eu estou em Bauru. Nós vamos até ele. Estou aqui no meu escritório, eu posso ser atendido 8 horas da noite. Vamos lá, agendamos um horário. Ah, eu tô. Porque eu sabe onde chega uma internet, né? Um Facebook. Por exemplo, a pessoa tá. Meus investidores, a maioria de fora, gente. Eu sim. vou lá, faço lá um Zoom com ele, né? A gente conversa, grava, né? Depois disso a gente faz um contrato dessa parceria, a gente está fazendo que vai fazer a arrematação. Nesse contrato está incluso tudo que ele vai ter lá, qualquer custo, viabilidade, vai estar lá o imóvel, qual que é o limite que a gente vai naquele imóvel de lance, que a gente pode chegar, dando uma viabilidade se ele quer ganhar 20, 25, 30% sobre aquele imóvel. Ou seja, é tudo feito de maneira muito transparente. E o melhor, se a pessoa chegar e falar assim, Wallace, mas eu queria dar o lance, que eu vou registrar o nome dele lá no lance, porque sai tudo no nome do investidor. Isso que é o o melhor. Tá no nome da pessoa. Se ele fala, nossa, mas eu quero participar. Eu falo assim, leilão não é paixão, cara. Tem que ter cuidado. Às vezes você se Cuidado apaixona pelo imóvel, faz um bom com as negócio. emoções. Ainda mais quando a esposa às vezes tá perto e ela acha o apartamento lindo, como se fosse para ela, mas não, ela tá comprando para vender, não é para morar, se for o caso. Então, às vezes a gente fala, ó, toma cuidado, às vezes você quer brigar ali, você acaba perdendo dinheiro, na verdade, né? Que aí você tá ali dois brigando, tem um para morar e um para investir, o que vai morar vai subir um pouco, vai levar aquela briga ali, né? A gente costuma dizer assim que, na verdade, leilão é cofre, não é coração. Então, às vezes, eu convido a pessoa, vamos acompanhar. Você quer que eu vou? Vou até ele. A gente faz junto lá o processo, para ele entender também, né? Porque assim, qual que é a grande vantagem da assessoria, Everson e João? É a pessoa não ter preocupação. Ele tem Sim. um empresário hoje. Você já viu como que é o dia do empresário, né? Se eu vi vocês aqui, a loucura de vocês, a minha, eu tava lendo o processo de 800 páginas agora. Né? Apesar de eu não ser advogado, né? Mas eu tenho obrigação, é minha parte verificar. Depois eu levo para o jurídico se eu tiver uma dúvida mais. A experiência traz a gente, né? Um de 800, antigamente eu demoraria aí umas 3 horas. Hoje 40 minutos eu consigo analisar, porque você já vai nas partes que você sabe que são fundamentais dentro do processo. Né? Já peguei processo aí de 4.000 páginas. Então, assim, isso com o tempo você também vai melhorando, né? Sua fé. Mas, assim, o que eu falo, assim, que é fundamental, a pessoa às vezes não tem tempo. Ele tem dinheiro, mas não tem tempo. E aí a assessoria entra certinho nessa hora aí, porque ele vai juntar. Ele tem o capital e não tem tempo para cuidar. E aí a gente vai dar garantia para ele. Agora tem muita gente, como você falou, quero comprar minha casa própria, né? Imagina você tá procurando um apartamento e aí você tá vendo lá para 200, 220, 230. Aí
eu acho o mesmo apartamento no mesmo local, não o mesmo, porque ela tá olhando que não é, que ela não tá em leilão, mas nas mesmas características, no mesmo condomínio, 250 às vezes ele tá indo por 90.000. Uma pessoa, vamos dizer que vai parcelar que chegue a 130. É 250, amor. Vamos dizer, pagando assessoria e pagando documentação, a pessoa vai ter 90.000 de lucro líquido. A partir do momento que ela arrematou, ela já pode trabalhar a venda. Ó, eu vou dizer assim, como eu falei para vocês que a maioria está escrito ocupado, né? E não está ocupado. A gente já vai, leva o chaveiro, já abre o imóvel. Às vezes, qual que é interessante? Pô, fez na parede para dar uma pintada, né? Deixar com aparência Sim, você for vender. valoriza. Mesmo que você for morar, né? Você não vai pegar um Uhum. móvel que você está querendo morar, você vai lá e vai. Nós temos também uma equipe de reforma, tá? Então, se o investidor estiver na região, Assessoria completa. tem um pessoal que faz, desde aquele que, para a pessoa que quer economizar, como também o cara que quer uma empresa, né, contratar toda a empreita. Uhum. Desde a pessoa que quer fazer elétrica, ele quer mudar isso, quer colocar uma sanca. Nós temos profissionais que fazem isso, tá? Então, assim, nessa parte aí que eu falei, o importante, investidor que está me ouvindo aqui, desocupação é a parte mais simples do negócio. Que tem que saber, eu falo assim, 80% é pré-arrematação. É antes. Você olhar para o negócio e entender que ali eu posso colocar meu dinheiro. Esse é o verdadeiro trabalho da assessoria. Depois é tudo muito tranquilo, porque aí já entra uma parte. Chegar lá numa pessoa que está num imóvel, você vai fazer uma negociação amigável. Para que eu vou entrar com emissão de posse? Que o juiz vai de 60 a 90 dias de prazo, para depois ir com força policial. Para quê? Se eu posso chegar aqui numa boa conversa, igual nós estamos tendo aqui, e explicar, porque o imóvel já não é mais da Ela pessoa. sabe que mais cedo ou Ela mais já tarde vai perdeu. acontecer a Às saída. vezes, é claro, a pessoa tem que saber também conversar, né? Porque tá perdendo. Às vezes você chega lá, é uma situação, né? Uma Sim, situação. Então você tem que saber lidar com uma situação. Não é você chega lá e querer chutar a porta da casa da pessoa, mesmo que você tenha todos tem os que se documentos. colocar no lugar, né? Pô, você tem que colocar. Às vezes a gente negocia, por exemplo, já aconteceu o caso de eu pagar um primeiro aluguel para a pessoa desocupar o imóvel, para poder achar, dando um prazo de 30 dias. Pessoas encontram um caminhão de mudança. Você sabe que ele está naquele momento fragilizado, então você tem que entrar com uma parceria também até nessa hora. Você não pode chegar lá só porque você está com a razão, a lei te protege, você chega lá Não, também, até porque às vezes tem uma criança. Agora, tiver que chegar nesse ponto, aí você faz uma emissão de posse. Aí vai o senhor de justiça, vai para força policial e tira. Eu vou falar para vocês, por experiência própria, são muitas arrematações, cara. Até hoje eu não precisei fazer nenhuma emissão de posse. Apesar de ser judicial, o juiz faz a emissão de posse, mas a gente já negocia amigável antes da emissão chegar. Porque te ganha tempo. Se eu consigo negociar com você 30 dias, eu já vou entrar na casa, já vou começar a pintar, dar um trato, né? Trocar as fechaduras, começo a ajeitar o imóvel. Porque se eu tô com a ideia de vender, quanto antes, né? Eu vou fazer já. liquidez mais rápido, né? Aí as pessoas falam, mas quanto tempo demora o retorno de um imóvel? Gente, se for faixa 1, imóvel até 200.000, nós temos tanto caso que nós vendemos em 2 meses, como tem caso que nós vendemos em 8, tá? Mas se a hora que você coloca o ROI lá de 8,5, 9, 7,5, aí você vai ver o dinheiro que tá lá no banco seu a 0 ponto alguma coisa, pô, vale a pena você esperar 6 meses você Sim. pegar a liquidez desse imóvel. É muita vantagem, né? E às vezes é onde a pessoa compra o primeiro, né? Eu tô com 3 imóveis que já arremataram em Bauru, já vendi através dos nossos parceiros. Outra coisa importante, temos os parceiros. Eu não sou corretor de imóveis, então nós temos nossos parceiros, tanto aqui como em qualquer lugar do Brasil. A gente faz, eu tenho imóvel em Jaguariúna sendo feito através de tráfego de venda, né? Tráfego pago. Tráfego tem que ter cuidado com a Uhum. palavra, né? Mas faz impulsionamento para vender mais rápido. E faz aqueles vídeos, o cara pulando por cima da casa, e aquelas coisas bem assim para chamar a atenção. Temos parceiros que fazem esse trabalho também. O mais importante é que eu falo, ter uma assessoria para ter segurança. Essa é a palavra-chave, segurança e credibilidade. Porque se você juntar essas duas palavras aí, a pessoa arremata o primeiro, esses daí já está esperando só sair o crédito da caixa, Sim. já todos querem comprar outros imóveis. Então vira acaba, para que a pessoa não vai deixar de fazer uma assessoria se ela tem essa garantia? Ele vai comprar o primeiro, o segundo, o terceiro, e nisso ele vai começar a alavancar o patrimônio dele. E vai subindo. Fala assim, se a pessoa fica rica com leilão, se você tiver um planejamento, hoje eu falo, uma pessoa assim, não estou falando para você vender sua casa, você tem R$ 300.000.
você compra 2 apartamentos de 150, que cada um vai valer 300, você já está dobrando seu patrimônio. Você imagina você fazendo isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você faz 1 milhão, tranquilo, de ganho de capital. Tem imposto? Tem. Sim. Mas você ganhou 1 milhão, pô. Tá Depois pagando você mais é pagar porque tá imposto, ganhando você não tem mais. retorno, Com né? certeza. Mas quando você está alavancando esse capital, isso aí é muito importante. Agora, vai ficar rico com leilão? Se você souber, tiver cash e poder investir em leilão, você vira, pô, tranquilamente. Eu falo assim, uma pessoa que tiver foco, ele fica muito bem de vida. Porque eu pego, a gente vai nessas que eu falo, né, nós temos hoje um evento, vai ser do dia 1º até dia 3 de novembro, lá em São Paulo, no Center Norte. É um dos maiores eventos de leilão de imóveis. Você pega pessoas lá que, no processo de 2 anos, 400, 300 arrematação. Muito rápido, entendeu? Porque o mercado tá ali ainda, Uhum. sabe? Ele tá naquela crista ainda que você tem que aproveitar esse momento. Até porque a naturalidade disso é daqui a pouco ter uma concorrência maior mesmo, né? Isso é natural de qualquer mercado, sobre qualquer negócio. Mas o importante é você começar. Eu aconselho quem está iniciando, começa nos extrajudiciais, que são mais rápidos, seu retorno à liquidez vem mais rápida, não tem a pessoa chamada juiz. E isso tem muito. Os bancos hoje, a pessoa, infelizmente, muita gente compra, mas não consegue pagar um imóvel. E o banco toma mesmo, o banco não perdoa. Tem caso, até a lei, até uns 3, 4 meses atrás, normalmente era 90 dias. Hoje, 15 a 20 dias, o banco já estão começando a ajuizar, tá? Certo. Aí você tem o prazo legal, claro que sempre quem está no imóvel tem a preferência, né? Só que você bobeou ali um prazinho ali de 45 dias aí, você está correndo risco de levar seu imóvel para leilão. A Caixa ainda está mantendo 90 dias. Mas outros bancos, gente, tá mandando bala. Uma preocupação que provavelmente alguém, se tivesse aqui, gostaria de fazer essa pergunta para você é: bom, eu tenho dinheiro, eu vou investir, mas contratar uma assessoria, pô, parte desse dinheiro eu vou ter que colocar logo de início para assessoria. Como funciona? Eu vou dizer da seguinte forma: quando eu falo para vocês que ele recebe lá uma planilha de viabilidade financeira, está incluso todos esses custos. Nós temos exemplos assim. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos pegar números que é mais fácil para a gente trabalhar. Um imóvel de 200 mil reais, ele vai arrematar ali por 105, 99, nessa faixa aí. Então vamos dizer que ele vai gastar 100 mil no imóvel de 200. Se tiver um leiloeiro, ele vai dar 5% de entrada, que são 5 mil, certo? Ele vai pagar 10% para assessoria. Então, nós estamos falando, ele vai pagar mais 10. Então, 115. Quanto está dando de lucro esse imóvel? 85 mil? Se ele gasta mais 7 de documento, está ganhando 78 mil. Mas ele só vai pagar a assessoria depois Ele que paga arrematar? 5% no arremate e depois 5% só quando eu entregar a chave com a documentação na mão dele. E antes nada? Nada. Todo o trabalho nosso não tem custo nenhum. Então não tem por que você não Então não participar tem. do leilão. Quem tá com dinheiro na conta aí já pode amanhã mesmo já entrar em contato com a WA e mexer esse doce aí. Não, e eu vou falar, e tá assim, eu sei que depois daqui a gente vai ter uma repercussão maior ainda, mas assim, eu tô com listas de investidores, entendeu? De várias, vamos dizer assim, segmentações, desde o investidor. Tem investidor, por exemplo, vou dar um exemplo bacana. Pô, Wallace, eu tô com 50 mil, mas eu queria arrematar à vista, mas 50 mil arremata alguma coisa? É difícil. Assim, 50 mil, você vai pegar um imóvel muito depredado, que ou seja, vai ter um custo para você fazer a reforma, mas de repente você pode juntar renda. Isso é muito interessante, tá? E não é renda familiar, não, tá? Você pode pegar 2 pessoas, juntar a renda e o nome deles estar lá registrado para compra. Mesmo sem ser familiar. Sem ser, você pode compor renda, inclusive financiamento. Inclusive financiamento. Pode ir o nome dos dois. Quer ir lá na matrícula ver o nome dos dois. Então, no contratinho, Po- tudo certinho, o nome das duas pessoas. Você pode compor renda sem ser renda familiar. Nós não estamos falando aqui de benefício, de governo, não. Estou falando de financiamento de mercado. Permite que você componha. Tem algumas pessoas que às vezes têm uma certa amizade de longa data e faz lá. Eu já tive investidor que já estão muito tempo junto, né? Que já arremataram 3, 4 imóveis conosco, que hoje eu falo assim: põe isso aí no nome do fulano e no outro põe no meu.
Porque às vezes o cara tá com crédito ali no banco, tá no nome dele, o outro tá com crédito comprometido porque ainda não passou aquele imóvel. Então compra, os dois vão pagando um dia meio. Sim. A entrada em 2, a hora que sai lá, claro, vamos dizer, gente, isso é uma coisa que a pessoa tá fazendo por amizade um com o outro, mas não seria a melhor forma. A melhor forma é ser no papel. Você vai gastar um pouco mais numa matrícula, numa verbação, mas a sua segurança de estar no teu nome. Porque, queira ou não, acontece um negócio com você, será que a esposa da pessoa lá na outra parte vai aceitar que a outra tinha uma parte daquele imóvel? Então você tem que ter muito cuidado com essas coisas, mas acontece muito. Porque esse é um mundo do leilão, um mundo muito bacana. Sabe, das pessoas assim serem, confiar muito uns nos outros, cria uma certa família ali, né? E acaba sendo bom. Como eu falei para vocês, se hoje a pessoa me pedir uma casa lá no Rio de Janeiro, tá? Tem que ter muito cuidado, porque você pode pegar uma área de milícia lá no Rio, né? Então hoje a gente tem inúmeros parceiros lá no Rio, Brasília, Goiás, Ceará, Fortaleza. Qualquer lugar nós temos uma pessoa parceira que vai nos dar o apoio lá. Para já falar assim, ó, não pega não, ali tem biqueira, ali é problema, ali tem coisa com droga. Para você não correr de comprar um imóvel que vai. Não é o lucro que você vai ter, porque não vamos arrematar nada sendo. Mas às vezes demora a liquidez, né? Demora mais para vender. Se você pegar um imóvel que está numa localização um pouco menos privilegiada, ele vai demorar um pouco mais para vender e você perde um pouco de liquidez, né? Então a ideia ali de trabalhar hoje um imóvel aí, uma casa, que é aí 1 ano, a média nacional é 14 meses, tá? Pra você vender um imóvel. Já um apartamento faixa 1 tem ele de 3 a 8, 3 a 6. Que eu falei, às vezes você pega um fora da curva, pegar um apartamento no Bauru Villa ali, a pessoa não pagou nem a primeira parcela do financiamento e nós já vendemos o apartamento. Aí só fez um cruzamento com ele e pegou o lucro do negócio. Não deu 45 dias. E aí falando de riscos, né, vamos voltar um pouquinho aqui, a Tá. pessoa que ela não contrata assessoria, qual que é o principal risco ali que vai acontecer com ela? De olhar só para preço e comprar um imóvel que está com algum bloqueio judicial, está com alguma indisponibilidade, está com algum, como eu falei, usufruto no meio, está com nua propriedade. Tem várias coisas que você tem que olhar. Comprar um imóvel achando que fez um bom negócio, depois descobrir que tinha um monte de dívida É. que ele vai ter que pagar de um condomínio, por exemplo, ou imposto de IPTU atrasado. A gente que fica 20 anos sem pagar, a hora que você vai na prefeitura e vê a pancada que você toma. Então, tudo isso, é por isso que eu falo, a pré-arrematação, João, ela é a parte mais importante para tirar isso da frente. Porque a hora que eu estou analisando, hoje eu estava analisando um processo, é um imóvel lá que ele está indo a 70 mil, a dívida está 93 mil. Em segunda para 70. Quer dizer, se eu arrematar esse imóvel, eu já sei que eu vou ter que pagar 23 mil de dívida, porque o 70 vai cobrir ali, é um judicial, mas vai ter 23 mil de dívida ainda. Ou seja, eu tenho que saber. Agora, se é um negócio muito bom que eu estou ganhando 200 mil, tem problema eu pagar 23. Aí entra essa conversa que eu falei para você, que é ali na viabilidade, na gestão de risco. Eu tenho que chegar para o investidor, você fala assim, Emerson, ó, que nós corremos esse risco, tá, Emerson? Pode acontecer aqui, a gente arrematar. A gente pode até tentar fazer uma proposta para quem não pague, mas geralmente o juiz, se tiver um lance lá, você arremata. Ó, temos 20 tem. De repente, nós vamos ter que pagar essa dívida. Eu posso até tentar depois negociar, a gente vê o que dá para fazer num condomínio, mas já tem que saber esse risco antes de você participar. Porque a coisa mais desagradável para o investidor é ele ter surpresa depois. Aí ele vai falar para você assim: pô, Wallace, você não falou para mim que tinha isso para pagar. Aí que acontece? A pessoa perde o quê? A credibilidade no nosso trabalho, né? Mesmo que ele ganhe dinheiro, ele vai falar: pô, mas esse dinheiro aí não precisava ter gasto, porque ele não me falou que tinha isso. Por isso que eu falo que a pré-arrematação é a parte mais importante. Então, assim, se você que está nos assistindo aí, tá com capital disponível, não precisa ser muito, como eu falei, se você tem o seu nome bacaninha, a gente consegue fazer uma pré-aprovação. A gente jamais vai participar de um leilão da Caixa sem estar pré-aprovado seu crédito. Porque se você arremata o imóvel e depois não consegue, tem penalização. Então a gente tem que fazer isso antes. A Caixa é exclusivamente isso, tá? Os outros bancos pode ser pós-arrematação, mas a Caixa, por exemplo, que tem a maioria dos imóveis, ela pede que você faça uma pré-aprovação. Então nós temos já os correspondentes bancários, parceiro. Ou seja, não precisa fazer nada, gente. Eu só vou falar, Hum. ele só precisa estar com capital. Porque nada, sabe que é nada? Às vezes nem precisa ir para assinar no cartório. A gente faz hoje o notariado,
você faz videoconferência, a pessoa te vê ali, você vai assinar ali na frente, tá feito. Tá feito. Você faz tudo hoje via web. A pessoa nem precisa sair. Por isso que hoje é fácil comprar um imóvel para vocês no Ceará, comprar lá no Mato Grosso, comprar em Goiás, comprar em Brasília, comprar em São Paulo e Santo André. Não tem problema, porque hoje a maioria. À vista, então, é o mais fácil que tem. Porque agora você tem que comprovar a origem do dinheiro, né? Porque nós estamos no Brasil, né? Então, a pessoa, você tem que estar, que esse dinheiro tem que estar na tua conta corrente, porque isso vai o COAF, vamos supor. Imagina a gente ia matar um imóvel de 1 milhão. Passou de 50 mil, o COAF já está olhando, né? Vocês Sim. sabem, né? Eles fazem o controle, né? Então, depois você tem que fazer. Então, tudo isso tem um processo legal. Você não pode, não dá para você querer enganar, né? Eu acho que a primeira coisa é transparência, tem que ser verdadeiro. Você vai pagar o imposto, mas, pô, você está ganhando 500 mil no imóvel, 400 mil, não tem problema você pagar 25 mil de imposto. É muita margem de lucro. Falei, ó. A partir do momento que a gente começa a trocar ideia, as coisas vão ficando mais claras, vão ficando eh, mais. vo- é mais fácil de entender. E nós estamos aqui em 40 minutos, 30 minutos, já uma enxurrada de informação que ajudou muito a gente a compreender isso. Pelo menos para mim, João, que nunca me informei sobre esse assunto, já, pô, já tenho um conhecimento legal aqui. Imagina a pessoa que está interessada sentar lá na mesa de vocês, então, e trocar essa ideia. Tenho certeza que ah, vocês vão abrir a cabeça dela ali e falar, não, fica tranquilo. Se Deixa a parte difícil com a gente. é que a pessoa senta ali, eu vou traçar a primeira coisa, Emerson, o perfil. Se ele quer um imóvel para investimento, se ele quer um imóvel para moradia. Eu tenho um investidor em Ribeirão Preto que ele só arremata e aluga. Sim, Ele quer renda recorrente. Entendeu? Ele arremata um imóvel lá por 90 mil e já. e vai pôr para alugar por 1.200, 1.300, 1.400. Melhor do que ele deixar os 90 mil no banco, concorda? Com certeza. O próprio inquilino está pagando o imóvel para ele. Você vê que negócio, como é uma cadeia. Depende muito do perfil. Tem investidor que quer alugar, Uhum. né? Tem investidor que quer comprar para revender. E tem aquele sonho, como o João colocou aqui, de ter tua casa. Eu tenho amigos que eu já jurei para eles que não pode virar o próximo imposto de renda pagando aluguel. É inadmissível. Eu tenho um padrinho Olímpia lá, ele paga quase 4 mil reais de aluguel entre ele e a ex-esposa. Eu falei para ele, meu amigo, não tem como, você tem empresa constituída, você tem que matar um imóvel e ser seu, para de pagar aluguel, você está dando dinheiro para os outros, cara. Ou seja, eu falo para ele assim, ó, a gente pega aí uma casa de 300 mil reais, a gente vai arrematar ela por uns 150, 140 mil, você vai pagar uma parcela de 1.400 reais, meu amigo. Você está pagando 4 mil de aluguel. Você pode pôr até a tua ex-mulher no lugar melhor ainda, se você quiser. Você está dando um negócio seu, né? Esse que é o melhor. Está pagando, quer quebrar uma parede, né? Quer mudar o quarto, quer juntar a Faz o que quiser. cozinha, faz o que quiser. Esse que é a grande vantagem. Então, se você que está assistindo aí, tá recém tá pensando em casar, né? Tem muitos casais aí que assistem a gente. Eu tenho uma moça e um rapaz que eles foram nos filmar para fazer alguns vídeos. E aí ela gostou tanto, falou, "Viu, nós estamos pensando em casar, será que se de repente não dá para ver se o crédito aprovou 157 mil o nome do noivo dela? Quer dizer, agora eu tenho o compromisso de arrumar um apartamento para eles. É. Então, mas é o que eu falo, por quê? Porque, como vocês estão descobrindo algumas coisas aqui, eles também. Na hora que vai entendendo um pouco o processo, eles ficam pensando, pô, estava procurando aí um apartamento de 250 mil, se eu posso comprar por 150? Pensou o capital? Quanto desses 100 mil que vai sobrar, quanto isso vai pro resto da vida, para eles poderem começar a vida deles, botar bons móveis, né? Pensar em trocar o carro. A pessoa está precisando comprar, vai trocar o carro e ainda comprar um apartamento. Então, assim, é muito bom para quem está buscando oportunidade de negócio. O leilão, ele é um negócio muito lucrativo. Só que não é igual vender um carro, né? A pessoa tem que ter muito assim. Às vezes a pessoa compromete todo o capital dela numa arrematação. Eu já aqui na pré, já falo, quanto você tem de capital? Ah, eu tenho 140 mil. Eu jamais vou arrematar o imóvel dela por 140 mil.
vou ter que arrematar o imóvel aí no máximo uns 105 mil para sobrar um capital, porque ele tem documentação, tem outras coisas ali, uma eventual pintura. Então não pode dispor de todo o capital. Senão depois ele fica aqui com a corda no Sim. pescoço, né? E acaba sendo uma pressão, né? Que ele não precisava ter. Né? Então não pode comprometer todo o capital. E quando você começa a investir, você descobre que o esquema é fazer financiamento, se você quer pensar em investimento. Você dá uma entrada baixa, vende, pega o dinheiro do banco. Ou seja, o banco a vida inteira pegou o É, teu dinheiro. Hoje você vai pegar o dinheiro do banco para forma alavancar inteligente, você o vê. seu negócio. Essa é a grande vantagem que a gente pode dizer a nível de leilão. Primeiramente, assim, da minha parte aqui é convidar quem está nos assistindo aí para clicar no botão aí, como você gosta de falar, que tem que fazer o que lá, João? Ir no joinha, no, Like. Ah, dá o no like. like, Deixa dá o o like. like. Nós vamos. Essa nossa entrevista vai viajar o Brasil inteiro, tenho certeza. Nós vamos estar atingindo um público muito grande. Vocês têm um monte de seguidores aí. Eu sei que a demanda vai ser grande, a hora que a gente vai estar divulgando esse post que a gente está fazendo aqui. Mas eu quero dizer assim: se você tem um capital pequeno, médio ou grande, invista em leilão de imóveis. É hoje o mercado mais rentável e confiável que nós temos. Então, mais uma vez, como que a gente consegue encontrar a assessoria de vocês, a WA? Primeiramente, o nosso telefone vai estar disponível aí, né? Vamos estar vai estar colocando aí os links das nossas redes sociais. Se você colocar WA Assessoria, já vai cair nas nossas redes sociais. Ali só dá um cliquinho na bio lá, já vai cair direto no meu celular. A gente já agenda um horário. Tá? Nós não temos, como eu falei, não tem horário que eu não posso dizer. Se é um empresário, geralmente não consegue, a gente faz por videoconferência, quer fazer no final de semana, pode ser um horário desse aqui, se ele precisar que façam. Ah, eu quero estar com a minha esposa, minha filha, eu estou procurando uma casa para ela, queria que ela estivesse junto. Eu já fui aqui no Santana ali já 8 horas da noite, eu, a esposa e o investidor. Porque é importante a participação da família nessa hora, é fundamental, né? Tem que dar segurança. E você sabe quem manda é a mulher, né? A gente acha que manda, mas quem resolve mesmo, se ela fala não, não tem, né? Então, por isso que eu acho que é importante. Essa decisão em família, quando você Sim. está falando assim de uma casa própria, que às vezes é para morar, até para investimento mesmo, É uma a conquista de toda palavra é forma, uma né? conquista, então é um investimento. E a coisa mais importante, né, é que a gente está trabalhando com o dinheiro de um investidor. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente trabalha a parte jurídica aí com o doutor Alexandre, tem mais o doutor Emival lá, que faz toda a parte jurídica, né? Eu sou um caçador de oportunidades. Posso dizer, tenho um caçador de tesouro, eu posso dizer que eu sou um caçador de oportunidade. Todos os dias aparecem leilões com oportunidades maravilhosas. Como eu falei, a Caixa está fazendo coisas aí com 100% de financiamento, sem entrada. Peguei imóvel hoje com 94% de desconto. Gente, sabe o que é 94% de desconto? Você tem noção de banco que não tem preço viu? Porque se o banco está colocando, é uma opção do banco. Sim. Esse imóvel está entrando ali em venda direta com 94%. Sim, é muita coisa interessante. E é que eu te falo, não se preocupe, gente. Ah, mas eu queria achar aqui em Agudos para mim poder olhar. Gente, preocupa com o teu lucro. Nós não vamos arrematar nada, nada que seja fora da possibilidade de ganho. Pode ser em Bauru, pode ser em Botucatu, pode ser em Marília, pode ser em São Paulo, pode ser lá em Ceará-Mirim, como eu falei, lá no Rio Grande do Norte. O que você tem que olhar, assim, ter a certeza que está fazendo uma boa assessoria com as pessoas corretas e quero saber, assim, quanto vai ser o meu retorno. Isso a gente entrega ali na hora para a pessoa. Ela fica sabendo tudo, não tem uma surpresa. Ah, mas será que eu vou ter que fazer uma reforma? A gente vai lá, coloca na viabilidade um X de reforma. Tem alguma coisa, será que eu possa estar gastando extra? Colocamos lá uma taxa extra ali. Na hora que ela pegar ali na liquidez, ela olhar ali no ROI dela, com o retorno sobre investimento, tá lá, ao mês, 7,8. Contando tudo, inclusive o imposto que ela vai pagar quando ela tiver o lucro imobiliário em pessoa física. A Caixa exige que seja no CPF, tá? Mas se você que está nos assistindo é PJ, nos demais bancos aceitam, tá? Você pode fazer em PJ. Isso é um MEI, a pessoa tem um ME, pode também estar remetendo em pessoa jurídica. Isso é muito importante. Tá? Então não tem porquê. Como eu falei, todo mundo pode participar, tanto pessoa física como pessoa jurídica. A Caixa tem que ser, por questão do governo, tem que ser em pessoa física, mas os outros bancos aceitam a rematação em pessoa jurídica. Da hora, da hora. Wallace, da minha parte, eu agradeço demais
pelas informações. Agradeço demais por poder compartilhar isso aqui, não só com a gente aqui do DivulgaCast, como também todo mundo que está assistindo. Foi um prazer também ficar conhecendo, sabendo um pouquinho mais da WA. Agradeço demais a sua participação. Para vocês, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E estamos juntos em mais uma, hein, João? É isso aí. Wallace, muito obrigado por esclarecer várias dúvidas aqui pra gente. Foi um prazer poder ouvir, né, um pouco mais e saber um pouco mais sobre esse tema. Tenho certeza que o pessoal vai se interessar mais ainda, né, para poder. Então, para você que se interessou, é só entrar em contato com o pessoal da WA. Tô deixando as redes sociais deles tanto aqui na tela quanto lá no nosso Instagram para você. E nós agradecemos pela audiência por mais um DivulgaCast e até a próxima.